Meus alunos, hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre as provas de vocês, a prova de vocês de Sociologia Geral da Comunicação, Teoria das Ciências Sociais. Nós estamos abordando a sociedade de consumo e eu gostaria que vocês ficassem atentos a alguns aspectos do que a gente abordou, alguns pontos que nós abordamos durante as nossas aulas. Primeiro, a definição de sociedade de consumo, aquela relação que a gente fez com a fábrica mundial. Não esqueça que nós temos um grande número de produtos mundiais que estão ganhando espaços cada vez maiores na nossa vida, no dia a dia, com a informatização ainda de maneira mais intensa. E como que nós nos relacionamos com as mensagens que esses objetos têm, cargas publicitárias, espaços onde são anunciados, como é que a gente se relaciona com esses objetos? Quais são as mensagens associadas a estes objetos? Ou como que eles acabam incorporando em nós a própria identidade nossa? É uma relação intensa, como se fosse uma relação com outra pessoa. É uma identificação que constrói em nós um significado do que nós somos, o sentido por que vivemos e também alguns princípios e valores que nós estabelecemos, como fossem valores necessários, verdadeiros e importantes. Então lembre-se disso. Outra questão importante que eu queria trabalhar com vocês em relação à sociedade de consumo, que eu acho fundamental a gente abordar, é sobre ambientação. Lembra-se? Nós falamos que o ambiente de consumo é todo preparado, elaborado. Tem uma série de áreas de conhecimento que são desenvolvidas hoje para incentivar o consumo, desde o marketing, a própria publicidade, designer, a moda. Existe toda uma construção de conhecimento dos 5 sentidos dos indivíduos para se incentivar o consumo. Não esqueçam disso. E esse incentivo ao consumo leva as pessoas a serem praticamente invadidas no seu sentimento mais íntimo, na sua identificação mais íntima. Se alguns quiserem fazer aquela relação entre a infância, lembram? Como que desde a infância nós somos construídos para o consumo? Isso é interessante, isso é importante. Nós estamos vivendo com gerações cada vez mais acompanhadas desde o seu nascimento com os objetos, com os bens de consumo. Isso é fundamental. A outra coisa é as consequências que isso gera. Essa relação com os objetos, essa forma de incentivar o consumo, promove nos seres humanos a vitimização e a infantilização. Lembra-se? O consumidor não pode se frustrar em momento algum. Ele tem que ser inocente na hora da compra. Ele tem que estar fazendo algo que ele considere que precisa fazer, é necessário fazer, e não há culpa nenhuma se fizer. Não pode ter o sentimento de excesso, tá claro? Não pode ter o sentimento de angústia por estar perdendo alguma coisa. Sempre ganho o tempo todo. Isso infantiliza o ser humano. Isso dá a ele uma certa inocência. Então não se esqueçam disso quando vocês estudarem para a sua prova. Um grande abraço a vocês, sucesso!